que você me deve. O nome disso, reconvenção. Então, reconvenção, na verdade, é o contra-ataque do réu contra o autor dentro do mesmo processo. Vamos trabalhar com algumas peculiaridades importantes. A primeira delas, a reconvenção tem natureza jurídica de ação, ou seja, segue todos os requisitos do artigo 282. A despeito da reconvenção ser uma defesa, a reconvenção tem natureza jurídica de reconvenção. Não se assustem com isso. Isso é perfeitamente comum no Brasil, basta lembrar os embargos à execução, que têm natureza de defesa, mas são, na verdade, ação. A reconvenção ela deve ser protocolizada junto com a contestação, sob pena de preclusão consumativa. A contestação deve ser protocolizada junto com a reconvenção, sob pena de preclusão consumativa, artigo 299 do CPC. Explico a vocês. O prazo da reconvenção é de 15 dias. Agora, se eu protocolizar a contestação no segundo dia e a reconvenção no terceiro, ambas estão no prazo, mas a reconvenção não vai ser admitida, porque a lei exige que eu ajuize a reconvenção conjuntamente com a contestação. Na prática, ninguém vê isso, mas a chancela do protocolo tem que ser sequencial. Clec, clec, literalmente, para a gente poder entender bem como funciona. Por quê? Porque se eu protocolizar a contestação sem reconvenção, consome-se a possibilidade de eu praticar um ato ulterior, qual seja, reconvenção. Daí o porquê a pena que se aplica, e alguns autores não concordam com essa definição, mas a pena que se aplica ao sujeito que não observou a regra do 299 é a preclusão consumativa. Uma outra questão importante que nós temos que enfrentar diz respeito à recorribilidade. Reconvenção e ação originária, e vejam que eu estou tomando cuidado de falar ação originária, porque a reconvenção não é acessória à ação, para chamá-la de principal, por exemplo. Reconvenção e ação originária, de ordinário, são julgadas juntas. Então, elas são julgadas na mesma sentença, conforme se depreende do artigo 318. Se elas são julgadas na mesma sentença, é evidente que dessa decisão cabe o quê? Apelação. E aí não é jurídico, é encefálico. Quem ganhou a principal, perderá a reconvenção, ou vice-versa, ou talvez, se as questões forem distintas, é possível haver até 2 vencedores. Mas, de regra, caberá uma apelação para quem for sucumbente. Agora, a pergunta que, na verdade, a lei não explica. É possível que a reconvenção termine antes da ação originária ou vice-versa? Isso a lei diz, é possível. Então, é perfeitamente possível, já que se tratam de 2 ações que gozam de autonomia procedimental, que uma termine antes da outra. Se uma terminar antes da outra, meus amigos, eu pergunto a vocês, qual recurso cabe? Existe uma dúvida na doutrina se a decisão que indefere liminarmente a reconvenção, mantendo-se incólume o processo originário, seria uma sentença ou uma interlocutória. Independentemente de qualquer um desses posicionamentos que vocês vão seguir, quem defende sentença, Teresa Rudalvin Vambier, quem defende interlocutória, professor Nelson Neri, por exemplo, para citar esses 2, o recurso cabível sempre será o agravo. Então, a decisão que indefere liminarmente ou a ação originária ou a reconvenção, mantendo a outra demanda ainda viva, cabe o recurso de agravo. E para nós encerrarmos esse primeiro bloco do programa, eu queria falar com vocês especificamente sobre as situações que não cabem reconvenção. Então, de regra, reconvenção é uma peça autônoma da contestação, que vai formar uma ação autônoma dentro de um processo já existente. Mas há demandas que, pela sua natureza, pela sua peculiaridade, ou mesmo por sua desnecessidade, não formalizam, não autorizam a reconvenção. Para não ficar aqui despendendo muito tempo falando de várias situações, eu vou citar 5 para vocês. O despejo, as possessórias, a prestação de contas, o juizado especial e o rito sumário. Por que essas hipóteses não cabem à reconvenção? Existem vários motivos dependendo da demanda, mas eu vou dar um exemplo para vocês como juizado ou como sumário, por exemplo. Mal comparando,
Essas ações, só para que vocês entendam, elas não cabem em reconvenção. Elas cabem o quê? O que eles chamam de pedido contraposto. Eu já vou explicar isso para vocês. São ações de natureza dúplice. Essas demandas que eu acabei de falar são ações de natureza dúplice. E o réu não formula reconvenção, ele formula o quê? Pedido contraposto. Mal comparando, seria mais ou menos assim. Vamos imaginar que o rito ordinário seja um computador Celeron, moderníssimo, última geração. E vamos imaginar que o rito sumário seja um Pentium 286. E vamos imaginar também que a reconvenção seja um CD-ROM Norton Antivírus Business. Ó, propaganda, nem sei se eu podia falar, né? Norton Antivírus Business. Então o que acontece? Um CD-ROM pesado, enfim, tem muitas informações ali. Se você colocar um CD de antivírus desse num Pentium 286, trava. Por quê? Porque o rito sumário, como ele é um procedimento enxuto, inserindo dentro dele uma ação, que é a reconvenção, conspira contra a sua finalidade, que é a celeridade. No rito ordinário não tem problema, porque ele é um procedimento mais, ele é mais elástico. Então o que acontece? O legislador disse, no rito sumário, no juizado, não cabe reconvenção. Mas aí ele parou e pensou, mas se eu não permitir um contra-ataque, eu vou automaticamente autorizar ao réu a entrar com uma nova demanda, ou seja, o judiciário vai duplicar suas causas. O que a gente faz então? Vamos abrir um pouquinho a torneira. Não cabe de fato reconvenção no rito sumário e no juizado, mas você pode formular um pedido contraposto, que nada mais é que, entre aspas, reconvir dentro da própria contestação. Então o pedido contraposto nada mais é do que uma reconvenção dentro da contestação. E por que chama ação de natureza dúplice? Porque são duas peças numa só. São duas peças, é uma peça que exerce dupla função. Ela contesta e ela ataca. E essa é a grande função dessa natureza de demanda. Meus amigos, espero que eu tenha ajudado nesse primeiro bloco. Vamos agora para o Pergunte ao Professor. Até daqui a pouquinho. Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos agora para o segundo bloco Pergunte ao Professor. Você já sabe, Pergunte ao Professor é um bloco que compreende 5 perguntas enviadas por alunos de todo o Brasil para que nós possamos responder aqui. A finalidade do Pergunte ao Professor não é única e exclusivamente asseverar perguntas e dúvidas de vocês, mas também complementar a matéria que do primeiro bloco não foi possível abranger. Daí a importância de vocês participarem, mandarem suas questões, mandarem suas dúvidas e também assistirem esse segundo bloco, porque esse segundo bloco compreende, na verdade, um complemento da matéria que nós enfrentamos no bloco anterior. Não se esqueçam de mandar suas dúvidas para provafinal@lfg.com.br e nós teremos um grande prazer em poder analisar sua pergunta, suas questões e respondê-las aqui. Bom, vamos começar então a responder as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos à primeira pergunta. Professor Renato, é possível reconvir sem contestar? Muito bem, minha cara aluna. Na verdade, aqui existe uma questão doutrinária. A lei não fala em momento nenhum que seria possível ou não reconvir sem contestar. Nós já vimos aqui no programa que a reconvenção, por ter natureza jurídica de ação, ela guarda a sua autonomia procedimental em relação à contestação. Mas a autonomia procedimental, será que quer dizer, na verdade, autonomia processual? Será que a reconvenção ela poderia, tecnicamente, existir no mundo jurídico sem que haja processo principal? Eu acho que essa resposta é fácil de se dar. Eu vou dizer para vocês o porquê. Se é possível extinguir a ação originária sem prejuízo da reconvenção, é evidente que é possível você reconvir sem contestar. Então é perfeitamente possível você apresentar a reconvenção e não contestar. Alguém vai me perguntar, mas isso seria possível? Isso é possível. E vou dizer mais a vocês. Parcela autorizada da doutrina defende o seguinte, que se você reconvir e não contestar, mas os elementos inseridos na reconvenção conseguirem fazer com que o juiz entenda que evidentemente a pretensão do autor não existe, não gera os efeitos da revelia. Eu vou repetir a vocês. É um entendimento doutrinário, autorizado por doutrina que não dá palpite, dá parecer, que se você reconvir, mas não contestar,
mas conseguir deflagrar, ele verificar